大家好，欢迎来到我们的视频。Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou o Lucas, seu professor de mandarim, ou seu professor de chinês, como você preferir. Hoje eu tô aqui para falar para vocês Porque eu quase fui preso em Dubai. Pois é, uma história nova, uma história que a maioria das pessoas não conhecem, e eu vim trazer aqui pro meu canal essa história muito maneira. Senta que lá vem a história. Antes de começar esse vídeo, já deixa o like de vocês aí embaixo, ativem o sininho das notificações, inscreva-se no canal e manda esse vídeo para alguém que você sabe que gosta de história de viagem, história relacionada aos Emirados Árabes Unidos e relacionada à China, porque tá muito legal, beleza? 现在开始. Então vamos lá, é o seguinte, para quem não me conhece, eu, Lucas, estudo mandarim há quase 6 anos, e aí uma dessas histórias está relacionada ao meu primeiro intercâmbio à China em 2016. Contextualizando para vocês, eu estava lá no ensino médio e eu fiz uma prova para um colégio chamado Ensino Médio Intercultural Matemático Joaquim Gomes de Souza, Brasil-China, alguma coisa do tipo, enfim, um nome grande, a abreviação era Brasil-China, e é um colégio público em Niterói. O que esse colégio público tinha de especial? Ele tinha aulas de mandarim e aulas de ciências exatas, mas a carga horária é um pouco maior do que as outras matérias. Eu fiz prova para esse colégio, passei e tudo mais, comecei a estudar mandarim. Primeiro ano, teve uma competição chamada Chinese Bridge, e essa competição era uma competição, naquela ocasião, para alunos de ensino médio que falam mandarim no Brasil. Uma competição com um nicho bem pequeno, digamos assim, porque quem é aluno de ensino médio fala mandarim no Brasil? Muito pouca gente, né? E aí quem ganhasse essa competição ganharia um intercâmbio para a China. E tinha uma coisa que eu não tinha naquela época, que eu tenho hoje, e eu me arrependo muito, que é o seguinte. Naquela época eu tinha muito medo de competição. Eu tinha uma desculpinha que era, não vou tirar a vaga dos outros, deixa eles terem a oportunidade. Mas na verdade era porque eu tinha medo mesmo de competir, de botar a cara, de fazer acontecer. E aí eu não participei dessa competição. 2 alunos, inclusive do colégio, conseguiram ganhar, eles foram para a China e tudo mais. E aquilo ficou na minha cabeça, meio que um arrependimento de não ter participado. Mesmo que eu não ganhasse, eu queria ter tido essa experiência de ter participado. Então, fiquei com isso, né, na cabeça, pô, podia ter feito. E no segundo ano, teve um projeto envolvendo a parceria da escola, parceria da China, com o Instituto Confúcio aqui do Rio de Janeiro, falando assim pra gente. Nós pretendemos fazer um Summer Camp, que é um acampamento de verão na China. Esse Summer Camp vai ter a duração de quase um mês ali, 21 dias. Foi um pouco menos, mas enfim. E vocês vão conhecer a China, vocês vão conhecer a faculdade parceira aqui do nosso instituto, do nosso colégio. Vocês vão poder também jogar futebol com as pessoas na China. Então a gente vai fazer um torneio, uma parceria aqui de Brasil-China, com intercâmbio. Vocês vão jogar bola lá e tudo mais. E eu falei, cara, eu já deixei passar a primeira oportunidade lá em 2016 e agora tem uma outra oportunidade de intercâmbio. E tinha um porém, para eu conseguir esse intercâmbio, tudo que eu tinha que fazer era passar no HSK. Para quem não sabe, uma mini aula agora dentro desse vídeo. HSK vem do chinês Hangyu Shuiping Kaoshi, que significa prova de nível do chinês, ou teste de nível do chinês, que é uma prova de proficiência, assim como o TOEFL do inglês, só que no mandarim. Existem 6 níveis e eu fiz a do nível 2, que era o nível necessário para fazer esse intercâmbio em 2017. Você precisava só passar na prova, então eu consegui passar. Comecei a treinar o futebol, eu já jogava um pouquinho, e comecei a treinar para, obviamente, chegar lá na China com uma certa condição física. Bora! Hora do show, porra! Uma condição técnica também. E fui aprovado no intercâmbio, consegui ir para a China, beleza. Então, vamos de novo aqui no contexto. O Lucas, com seus 17 anos, conseguiram fazer uma viagem internacional. Então, o Lucas, com 17 anos, nunca tinha andado de avião, foi para a China. E aí eu fui fazer uma escala em Dubai. Então, eu peguei o voo Galeão, Dubai, Pequim. Só que, como vocês percebem, a maioria dos meus vídeos, eu fico falando e fico gesticulando todo momento. Então eu tô falando aqui, olhando pra câmera, tô mexendo aqui, tô olhando pra lá, tô mexendo na folha aqui embaixo. E isso é uma característica minha, eu sempre fui assim. E aí, o que isso atrapalhou na viagem?
peguei o voo, junto com meus outros amigos que tinham passado também nesse intercâmbio. E a viagem, se eu não me engano, do Rio de Janeiro até Dubai tem aproximadamente 14 horas. Pode ser mais, pode ser menos, enfim. Eu não entendi o que ele falou. É um tempo longo, muito longo para quem nunca tinha viajado de avião. Eu entrei no avião assim, decolou, beleza, não tava com medo nem nada, mas passou 2 horas, parecia que eu tava 72 horas naquele avião. Já tava de saco cheio, porque eu nunca gostei muito de ver filme, série. O sistema da Emirates, que era a companhia aérea, é muito bom para ver filme, ver série, mas eu não gostava. Eu já tinha ouvido todas as músicas da minha playlist, mas mesmo assim, eu já tava de saco cheio. Eu tô de saco cheio. Então eu comecei a procurar alguma coisa pra fazer. E aí eu percebi que você podia levantar no avião. Pô, as pessoas estão andando aqui, as pessoas estão indo ao banheiro, estão conversando ali lá na frente, então, pô, vou levantar também. Levantei e fui falar com o comissário. Já aprendi um espanhol um tempo atrás, vou botar meu espanhol em prática, que eu vi que ele estava falando espanhol. Perguntei para ele, eu não puedo quedar-me para falar com meus amigos. Onde eu posso ficar para falar com meus amigos? O comissário ele apontou uma área lá e falou, perto da Gailey. E aí eu já fiquei tipo, não sei onde é a Gailey, mas vou para lá. Que ele apontou para ali, então eu vou para lá. E aí fiquei lá perto, e sempre com essa característica de falar e mexer as mãos e tudo mais. E chamei alguns amigos e a gente estava conversando. Eu sou leigo de avião, não sei que avião era, não sei o que eu fiz exatamente, mas eu estava perto da saída de emergência, se eu lembro bem. E perto da saída de emergência tem um painelzinho assim, com controles, com aquele telefonezinho para a tripulação falar com o comandante, enfim. E tinha diversos botões. Mas, obviamente, nenhum deles deve ser apertado por um passageiro. Só que eu lá, falando com meus amigos, porque eu estou muito empolgado com a minha viagem e tudo mais. E nessa empolgação, eu não estava reparando o que eu estava fazendo. Imagina a cena aqui agora, eu apoiado com minhas mãos assim, na parede do avião, perto desses botões, e falando com meus amigos. E aí minha mão foi descendo, e chegou perto de um desses botões. E aí o que aconteceu? Um botão especificamente tinha uma capinha, como se fosse uma capa de plástico assim, e eu comecei a levantar e abaixar essa capa, levantar e abaixar, levantar e abaixar, levantar e abaixar. Já avisei que vai dar merda isso. E numa dessa que eu levantei, meu dedo foi lá e apertou o botão. Só que eu juro pra vocês, eu tava conversando com as pessoas e eu fiz sem pensar no que eu tava fazendo. Foi meio que natural, apertei. Nisso que eu apertei o botão, soou no avião todo, né? Um barulho meio diferente. Não um alarme, mas uma sirene, alguma coisa assim do tipo. Obviamente ninguém entrou em pânico nem nada, mas aconteceu da seguinte forma. Eu apertei, percebi que tinha apertado, já puxei o braço. Nisso que eu puxei, meus amigos que estavam em volta de mim perceberam que eu tinha feito merda e já todo mundo olhou pra mim. E aí começou aquela coisa, tipo, será que vai dar merda? Será que alguém ouviu isso? Na verdade, todo mundo tinha ouvido, né? Porque foi muito alto. Passou 5 segundos, o mesmo comissário que tinha falado pra eu ficar em pé lá, até hoje eu lembro a fisionomia dele. Ele veio até nós, falando o espanhol mais raivoso possível, perguntando assim, quem apertou o botão, quem apertou o botão, quem apertou o botão, quem apertou o botão. E eu não queria falar que fui eu, obviamente, que eu tava com muito medo. Mas, assim, ia ter que aparecer quem tinha feito isso. Então eu acabei falando, fui eu. Moço! E aí meus amigos nessa hora sumiram. Pareceu uma cena assim, só eu e ele dentro do avião e ele me dando esporro. Ele falou que aquele botão é um botão utilizado em casos de emergências e ele manda um sinal para a polícia de Dubai. Foi isso que eu entendi do espanhol, sendo que estava assim, bem complicado. Eu fiquei apavorado, obviamente, e comecei a pensar, cara, eu vou chegar em Dubai, na hora que eu pisar em Dubai, vai ter um outro avião para me mandar de volta pro Brasil, com certeza. E aí eu comecei a ficar muito nervoso, e eu lembro que tava friozinho assim no avião, e eu começava a suar de nervoso. E aí depois que ele me deu o esporro, ele mandou eu sentar. E aí eu fui, sentei e continuei a viagem. Passou uns 30 minutos, eu nessa tensão de o que vai acontecer, Isso, 3 horas de viagem ainda. Das 14 necessárias para chegar em Dubai. Agora, eu não sei por que ele pediu, não sei para que ele pediu, mas ele pediu. E demorou um bom tempo com o meu passaporte. Durante esse meio tempo, foi assim, um dos momentos
mais difíceis da minha vida, de verdade. Parece verídico, hein? Porque eu fiquei imaginando a vergonha que ia ser pra mim. Chegar em Dubai e voltar pro Brasil e explicar pra todo mundo o que tinha acontecido e tinha perdido meu intercâmbio por causa de uma burrice minha, por causa de uma falta de atenção. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. E eu fiquei muito nervoso e logo depois o comissário voltou, mais ou menos meia hora. E ele voltou e entregou o passaporte na minha mão e não disse nada. Beleza, o voo continuou, chegamos até Dubai, tava na hora de descer, todo mundo foi descendo, aquele desespero, né, de todo mundo levantar, o avião nem parou ainda. O pessoal começou a sair e ele pediu, antes de eu levantar, pediu pra eu sair por último. Eu fui saindo, fui andando assim, né? O pessoal que tava me esperando lá fora, ele virou assim pra mim e falou: Cara, nunca mais faz isso na sua vida, você não tem noção do que você fez. eu nem lembro o que estava escrito no botão. Eu lembro que na segunda vez que eu fui, era o mesmo modelo de avião, e eu lembro que tá alguma coisa relacionada à evacuação, emergência de evacuação, alguma coisa assim, mas eu não vou falar com certeza porque eu não lembro. E aí ele falou: Mas você não tem noção do que você fez, nunca mais faça isso, porque se você fizer vai dar problema pra você. Mas dessa vez tá tudo certo. cara, quando ele falou isso foi como se tivesse tirado um peso das minhas costas, sabe? Eu fiquei bem mais tranquilo e um pouco desacreditado. Achava realmente que ia dar algum problema, porque, como eu disse, eu nunca tinha viajado para país nenhum. E as notícias que eu tinha, principalmente de Dubai, que as leis são mais rígidas, que lá eles têm uma série de punições para os criminosos, eu tava me botando no meio dessa gente, entende? Então eu realmente imaginei que eu ia ter que voltar. Mas, felizmente, isso não aconteceu. Eu segui minha viagem e acabei tendo muito mais história para contar. Mas a história do vídeo de hoje é essa. O que eu posso trazer de lições para vocês? Não apertem botão nenhum no avião. Se vocês têm essa característica igual a minha, de ficar se mexendo, não se mexam. Respeitem quando uma pessoa fala para você ficar sentada no voo, você fica, porque a probabilidade de você fazer uma besteira é alta. Beleza? Muito obrigado pela participação de vocês. Até o próximo vídeo. Zaijian!